começar mais uma reunião do Minhoca Imagem com a mais que importante volta da doutora Edileide, depois suas merecidíssimas férias, aqui ladeada por gente extremamente competente. Vou começar, não vou adotar lado político nessa eleição, então por aquele lado lá, o Paulo Salvador da nossa sessão, aqui do meu lado, desse lado aqui, o Tito, do ECO, a doutora Edileide aqui bem ao meu lado, um pouquinho mais para lá, o doutor Ribamar, da Cardiologia Intervencionista, e do outro extremo nós temos o Maicon, também da seção de cardiomiopatias. Edileide, bem-vinda de volta. Olá a todos, obrigada, Ibrahim. Então, este caso de hoje vai ser tem uma característica diferente, que ele vai ser uma reapresentação. Né? Com segmento, com follow-up do que aconteceu depois. Nós discutimos esse caso anteriormente, e vocês vão talvez reconhecê-lo, e ele tem novidades depois. A gente vê que o caso não é estático. Não é? Eu acho que a gente pode resumir essa sessão de hoje como matamos a cobra, vamos mostrar o pão, né? E convidei Ribamar justamente para tentar marcar um ponto com ele, defendendo a tese de que a gente devia fazer tal coisa. E aí ele veio, e aí a gente fez. Não consegui provar a minha teoria ainda, mas avancei um pouco. O sintoma conseguiu, vamos ver. Então, vamos começar. Só para vocês ficarem curiosos sobre o assunto. Vamos, então, começar. Nossa apresentadora será a doutora Giovana Lesse, nossa fellow do miocárdio, e quem vai discutir o caso depois, algumas particularidades, será a doutora Jéssica Tolentino. Vamos, então, começar. Giovana, por favor. Boa tarde a todos. Hoje, né, a gente vai ver o caso de um paciente que já foi apresentado, só que ele veio na primeira consulta de 2020. Ele é um paciente masculino de 58 anos e refere que já teve 2 infartos prévios, em 2008 e 2019. E desde esse infarto, ele vem apresentando dor torácica, que era atípica, intermitente, associado à dispneia. De antecedentes, ele tinha dislipidemia, hipertensão e história familiar positiva para morte súbita. O pai faleceu aos 45 anos. De exame físico, ele estava estável, ausculta cardíaca e pulmonar normal, sem edemas ou sinais de congestão. De medicação, usava AS, isosorbida, atenolol, anlodipino, atorvastatina, ezetimiba e sertralina. Esse é o eletro do paciente. Eu falo? Tito, quer comentar, Tito? Boa tarde. Não sou muito craque no eletro, mas parece um ritmo sinusal, né, como acho que a Giovana já tinha falado. E o que chama bastante atenção é essa inversão de onda T, tanto em V3 a V6, quanto em D2 e AVF. É uma inversão bastante importante. Não vejo nenhuma outra característica tão significativa. Bloqueio de ramo, nada além disso. Com essa história de infarto prévio, Tito, com a história da morte súbita do pai, com esse eletro, você arriscaria alguma ideia, pensaria em doença arterial coronária para esse paciente ou outro diagnóstico? Olha, de infarto prévio, olhando o eletro, a primeira opção talvez não fosse. Claro que só o eletro não dá para a gente excluir, mas talvez eu pensasse sim em alguma cardiomiopatia que tivesse alterado a troponina ou o eletro até certo ponto e a gente tivesse confundido esse diagnóstico. Mas excluir completamente realmente não dá só com esse eletro. Perfeito. Muitas vezes o paciente nos conta a história de infarto que não é infarto. Doutor Kelmo, você costuma acreditar nesse diagnóstico de infarto dos nossos pacientes? Dá para escutar, não? Geralmente eu acho que é sim. Alô? Aí. Geralmente eu acho que é mais importante a gente caracterizar o histórico do paciente, considerando também os sintomas atuais e a sintomatologia prévia, considerando realmente a história. Eu acho que deve ser valorizado, principalmente para a gente conseguir chegar num diagnóstico, mas caracterizar até se não houve progressão desse quadro de dor torácica, caso ele tenha, equivalentes anginosos também, juntando a parte do eletro também, que infelizmente não trouxe muitas informações para a gente, mas eu acho que é o importante para
pelo menos triar e entender um pouco se realmente esse paciente pode fechar para alguma causa isquêmica. Algumas vezes é infarto, algumas vezes é pseudoinfarto, né, Ribamar? O eletro nem sempre mostra a zona inativa como a gente gostaria que mostrasse, não é? Como o Tito falou, o eletro dele é bem inexpressivo no sentido de caracterizar a doença coronária. A gente tem, a sua pergunta, é que assim, a gente tem realmente o paciente que é mal informante, às vezes ele não tem conhecimento, nível cognitivo para transportar a informação do que ele teve para palavras. Muitas vezes também a gente tem que, hoje em dia, tem que cada vez mais pensar em síndromes coronárias, infartos, que não por origem clássica, aterosclerótica. A gente hoje passou a duvidar menos do paciente e duvidar mais do que a gente sabe, na verdade. E procurar informação de outras coisas que podem ter levado realmente a dano miocárdico. E que a gente olha, o paciente mentiu, o médico não soube tirar a história porque a coronária não tem uma obstrução importante. Mas tem outras causas além da doença coronária, né? Cada vez hoje a gente está estudando, tirando mais o foco da doença aterosclerótica, não porque a gente já sabe tudo, mas porque a gente já tem alguma noção de como agir naquele cenário e botando foco onde a gente não tem, né? Aqueles infartos que a gente não sabe a causa, mas que era um fato, na verdade, a gente só não conseguiu ver na angiografia, que é o padrão ouro, né? Essa é uma observação importante, não deixa de ter tido. Se teve necrose miocárdica, né, com liberação de enzimas, se teve infarto. Precisa ver a causa dessa morte, qual foi, né? Pode ser uma injúria miocárdica não coronariana, né? Ok. Seguindo para o ecocardiograma, ele traz, foi um eco feito em outro serviço. Ele tinha um átrio esquerdo de 36 milímetros, um septo de 20, parede posterior de 8. Diâmetro diastólico de 49, um índice de massa aumentado de 177, fração de ejeção de 60 e um strain reduzido de 8,4. Espessamento assimétrico da espessura das paredes, com predomínio septal, medindo no seu maior diâmetro 20 milímetros, sem gerar gradiente significativo em via de saída de VE, em repouso ou em manobra de valsalva. Hipocontratilidade septal e ausência de hipertensão pulmonar. Comentário, doutor Tito? Tem vários pontos interessantes aqui no eco. Primeiro, pelo eco não tem um aumento do átrio esquerdo, então todo mundo acha que sempre que você olha uma assimetria com essa hipertrofia e com disfunção diastólica vai ter esse aumento, e não tem. A gente tem um aumento do septo e da parede posterior com uma cavidade de diâmetro diastólico preservado de 49 milímetros, isso é uma coisa curiosa. O aumento da massa que já é esperado. E um ponto muito importante, tem sido foco até para a mudança dos conceitos, a gente tem uma disfunção sistólica, então se eu olhar, a deformação está em 8,4% de strain, lembrando que o normal é de 18 para cima, principalmente nos nossos aparelhos aqui, com uma fração de ejeção de 60% preservada. Então, a gente já pode ter, sim, um déficit de contratilidade, porém, com uma fração ainda preservada. O espessamento assimétrico de 20, a gente já sempre comentou aqui, e sem gradiente, provavelmente porque esse aumento da espessura é longe da via de saída, digamos assim, então não gera esse gradiente. Agora dá para a gente pensar que esse paciente não teve um infarto por DAC, né? Porque ele não tem nenhuma área, nenhuma alteração segmentar de contratilidade, a fração de ejeção perfeita, né? Apesar do strain reduzido, a fração de ejeção perfeita, é muito pouco provável que esse paciente tenha realmente tido infarto com esse ecocardiograma. Concorda, Ribamar? Realmente é não característico. Se teve, pode ter, não foi transmural, né? Foi coronariano, foi alguma coisa sem repercussão, mas aí já chama a atenção as características do eco que o Tito ressaltou, né? Aí já temos alterações de septo, de espessura, mas indicando já um outro caminho. Realmente não seria a primeira hipótese a doença coronariana aqui nesse caso. Essa hipocontratilidade septal poderia ser coronariopatia, mas como vem associado ao aumento da espessura, automaticamente a gente acaba considerando que é só do aumento da espessura, né? Mas com certeza pode estar relacionado a alguma outra doença. Agora, se esse paciente chegou com dor precordial num serviço de emergência, fizeram a avaliação das enzimas, elas estavam altas, ele vai sair o diagnóstico de injúria miocárdica, que é o que ele tem na cabeça, né? Isso. Mas talvez fosse aquele né, paciente, isso a gente já está indo para frente, mas talvez fosse aquele paciente que num serviço onde eu tenho disponibilidade, eu não mandaria para o cateterismo de primeira, eu faria talvez um exame não invasivo anatômico em vez de fazer o cateterismo diretamente. Mas geralmente quando a gente fala em infarto, a gente já relaciona a DAC imediatamente, né? Faz a cabeça do passado, né? Bom, aqui a gente pediu uma ressonância.
Agora eu acho que o Ibrahim vai poder dizer Não, eu para a tô gente cansado, se quem vai mostrar o se povo? tem realce ou não. Então, vamos pedir para o doutor Paulo, já que o Ibrahim se recusa, vamos pedir para o doutor Paulo dizer se esse paciente teve infarto Me ou recuso não. veementemente a mostrar. Bom, boa tarde com todos, agradecendo o convite sempre e uma honra também apresentar aqui as imagens da ressonância magnética já discutidas. Bom, como a gente sempre começa, já viu várias discussões prévias, imagens iniciais, localizadoras, que dão essa boa impressão do que a gente vai ter nas próximas imagens. Então, vejam vocês, esse aumento da espessura miocárdica no septo. Então, a gente justamente, sem ser uma imagem tão detalhada, mas a gente percebe justamente o que o Tito tinha conversado previamente, que essa espessura não tem muito em relação à via de saída, justificando a história do gradiente. Então, quando a gente analisa já as outras imagens ponderadas em T2, vejam vocês a presença de um certo edema focal em certas áreas, predominantemente na ponta. Então, vários estudos tentam reforçar essa importância do edema no hipertrófico, que tem até aumento de componente arrítmico nesse tipo de pacientes. Já nas imagens de perfusão, tanto no eixo curto, na porção do ápice para a base, vejam vocês como já tem defeitos de perfusão em repouso, e que sim, justamente esses defeitos de perfusão são injúria miocárdica sim, que poderia justificar até a dor que ele está sentindo. Nas imagens de cine, o eixo curto, a gente percebe justamente essa contratividade segmentar. E vejam vocês como nos segmentos onde tem aumento da espessura miocárdica, essa contratividade, esse relaxamento ventricular bem dificultado, né? Então, uma restrição, alteração de relaxamento nos segmentos de espessura miocárdica, justamente já até documentados com parâmetros de strain, e a função miocárdica preservada, e também a gente percebe que o ventrículo direito também, a função também é boa. Tem um certo grau de aceleração de fluxo, mas nada significativo, como previamente a gente já tinha conversado, e essa imagem preta aqui é simplesmente um artefato na imagem que não tem que se preocupar com a análise da imagem, tá? Agora, nas imagens de cine em eixo longo, vejam vocês a imagem característica do cine 3 câmeras, o ato esquerdo certamente não está dilatado, aumento da espessura miocárdica aqui no septo, e sem gerar um gradiente significativo. Vejam vocês também, o ventrículo direito aqui está poupado em relação à espessura miocárdica, e a gente percebe também que não tem alguma alteração nos átrios nesse eixo longo. Aqui uma imagem colorida, bem clássico, nessas discussões da mioquimagem, só para valorizar muito como a importância das cores para diferenciar melhor as estruturas. Nesse caso, vejam vocês a espessura miocárdica. Eu dou a atenção para vocês olharem essa parte aqui, que vai ser discutida posteriormente, assim como a aceleração de fluxo nos casos acaba sendo bem interessante nessas imagens coloridas analisar. Agora, depois da perfusão, a gente sempre faz as análises do realce tardio. Vejam vocês o padrão clássico do cardiomiopatia hipertrófica cometendo a inserção do ventrículo direito, anteroseptal e inferoseptal, um padrão um pouquinho mais intersticial na ponta aqui, sobretudo a realce acomete os segmentos apicais e a ponta, com esse padrão característico e clássico do cardiomiopatia hipertrófica. Tento muito vocês essa imagem também poupando o ventrículo direito no acometimento da doença. Esse foi o primeiro exame e continua aqui. Você diria que essa hipertrofia é mais médio-apical, é isso? Isso, justamente pelas imagens a gente percebe que a hipertrofia é mais restrita ao septo na porção média. Então, a gente chegou a 20 também. E você poderia dizer que tem isquemia em repouso nesse paciente? É uma injúria miocárdica provavelmente em repouso, né? Então, a gente percebe até pelas áreas do edema e da alteração de perfusão e repouso. É bem interessante isso também. É uma dica que às vezes a gente acaba pegando e comparando com as imagens do realce. Então, às vezes a gente já percebe justamente que acompanha ou não. Quando acompanha é fibrose, e às vezes quando some, só aparece na perfusão, poderia justificar um déficit e uma injúria, né? Uma pergunta bem boba, que eu realmente desconheço, mas ignorância minha. Você firmou o diagnóstico de injúria. Dá para ter a pista sobre a etiologia? Dá sim, né? Geralmente, quando a gente fala de DAC, tem que ter
três características, né? Respeitar essa corrente de lesão sub-endo-ep, né? Injúria miocárdica, território coronariano, né? E nesse caso a gente percebe que é diferente disso. Primeiro, porque um pouquinho mais difuso, é parcheado e acomete mais onde tem a ponta. Agora, o seguinte, tem como as duas doenças ficarem juntas e cada uma delas se atrapalharem? Pode, né? Tudo é possível na vida, pode ter também, junto com essa alteração de oferta e demanda que já tem por aumento da espessura miocárdica, além de doença aterosclerótica, colaborar com o processo de injúria, eu acho que poderia também estar junto. Mas definir uma etiologia, assim, acho que nesse caso seria interessante ver mais exames para avaliar isso. Uhum. A alteração de perfusão não era mais septal, não? Não? Estou errada. Era mais da ponta, né, que a gente viu. Onde tem mais espessura, a gente fica em injúria, provavelmente essa oferta-demanda vem mais acometido também no septo e na porção da ponta, que é uma dica também para a gente procurar mais informações sobre isso. Mas no ADAC também predomina na ponta, né? A região mais distal da coronária. Predomina. Pode ser. É justamente isso, essa falta de informações obriga a gente a não esclarecer o diagnóstico na hora e pesquisar mais fatores que poderiam colaborar com a apresentação da doença. A injúria até aí, tocar estudar mais. É hora da gente responder essa pergunta com a dor torácica do paciente? Ainda não? Tá, porque eu ia dizer que esse método que o Paulo mostrou, ressonância, né, chama? Né? Ele mostrou uma coisa interessante. Com contraste. Eu nunca tinha visto. E o que me impressionou na apresentação do Paulo, sem conhecer o método, é que assim, mostrou um defeito de perfusão na porção apical, onde ele falou que tinha defeito de perfusão em repouso que coincidia com fibrose. Então, assim, na minha cabeça, esse paciente tem pelo menos doença de microcirculação, que pode ser consequente, e aquele padrão de Reals que ele mostrou, é muito indicativo de cardiomiopatia hipertrófica. Então, pode ser consequência só para cardiomiopatia hipertrófica, sabe melhor que a gente. Mas não exclui que exista doença de vasos epicárdicos. Explica, mas não exclui, não necessariamente é a única explicação. Isso olhando como clínico, sem olhar para o lado do Se o paciente tivesse uma lesão grave na descendente anterior, né, vamos imaginar que fosse uma ressonância dessa sem HVE. Que tivesse fechado um dia. Não, que tivesse até fechado. 90%, mas tivesse aberta essa descendente anterior. 90% tivesse tendo dor. Não tivesse aumento de espessura, como esse paciente tem. Poderia ser assim o defeito de perfusão? Eventualmente, você pode ter placas que foram tão graves que um dia provocaram uma isquemia tão profunda que deixou uma marca como essa. Mas, geralmente, se a artéria está aberta, ela não deixa o realce. Mas teria isquemia, mas o exame foi feito em repouso, não é, Paulo? Mas falando em perfusão, vamos dizer que o paciente estivesse tendo dor em repouso. Poderia ter esse defeito de perfusão assim? Poderia, porque isso a gente já viu, né? Até na hemodinâmica, a gente já viu placas que ocluem transitoriamente, ou que tem um espasmo em cima, deixa uma pequena necrose, mas restabelece o fluxo e a coisa fica. Passei a minha vida jurando que não quer ver, e a gente viu ponte miocárdica dando isso, então. Professora, uma dúvida aqui que a gente estava conversando. Esse paciente pode ser submetido ao estresse? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, nesse caso, eu partiria para o exame diagnóstico anatômico, pelo seguinte: a gente já sabe que ele tem isquemia, a gente já sabe que em repouso falta sangue em uma determinada região do coração, a gente já sabe que ele tem pelo menos um componente de microcirculação. As perguntas que estão sendo feitas aqui estão levando no que sentido? Será que, além do componente de microcirculação, existe um componente epicárdico também? Então, acho que você não precisa induzir isquemia para saber que ela existe. Você já está vendo em repouso que para uma determinada região do coração falta sangue. A dúvida é, será que antes da microcirculação, será que em tronco, DA, por aí, também existe lesão? Então, acho que o exame anatômico, nesse caso, faria mais sentido para complementar do que um outro exame funcional. E não seria perigoso, no caso, a gente paciente já tem isquemia em repouso, eu assento a fazer uma manobra provocativa de isquemia nesse paciente. Por exemplo, no teste ergométrico, quando a gente detecta isquemia em determinada carga, a gente para, a gente não continua, vamos ver se aumenta mais ainda. Então, se eu já detecto em repouso, eu acho que tem um certo risco a gente estimular mais ainda. Por outro lado, o contraponto que eu acho que está por trás do raciocínio dele, se eu estiver errado, você me corrija, é que assim,
Às vezes a gente sabe que o paciente tem cardiomiopatia hipertrófica e ainda assim a gente faz o teste para ver o que acontece com ele. Então, não é uma coisa tão arriscada se a gente estiver controlando o paciente. Eu acho que, nesse caso, ele é mais desnecessário mesmo, pelo raciocínio que eu segui. Doutores, esse caso não poderia ser um infarto tipo 2, por déficit de oferta e demanda, pela miocardiopatia hipertrófica, não? A imagem seria a mesma. Por isso que eu disse, a dúvida é se tem alguma coisa além disso, associada a isso. Mas isso tem. Teoricamente, toda vez que a gente encontrar um realce, a gente ia chamar de infarto, mas ele não preenche aqueles critérios de infarto e padrão coronariano, né? A palavra infarto é uma área ali infartada, né? A gente tem fibrose, mas não localizada no ponto. Não localizada. É que, a rigor, a gente está falando de necrose, seja ela pelo motivo que for, né? Nessa altura, a gente provavelmente já está falando de fibrose, seja ela pelo motivo que for. E essa discussão é muito saudável para a gente lembrar daquilo, fazendo honra ao Luciano Aguiar, né, que trabalhou tantos anos com a gente, de que a gente tem padrões menos específicos do que a gente gostaria que fosse. Por isso que muitas vezes você tem área de superposição e a gente, em doença coronária, é difícil você excluir doença coronária, tão prevalente ela é, como estando por trás das coisas. Mas a gente está falando de necrose e fibrose, ele já tem, sim. Mas infarto tipo 2, a gente não esperaria ter uma área de infarto, mas não tem lesão coronária, fez um infarto. Ela é muito mais difusa nesse caso do que seria um infarto. Para a gente falar de infarto. Sim, sim. O clássico. Né? E foi justamente essa dúvida que a gente teve, né? Qual que era a causa da dor desse paciente? Será que era uma desproporção fibra-vaso da miocardiopatia hipertrófica? Será que ele tem uma doença coronária epicárdica e junto causando essa dor? E aí o paciente foi para o cateterismo. Na verdade, esse cateterismo foi feito fora, né? E a gente conseguiu as imagens. Doutor Ribamar. Tá. Ainda bem que existe o título para melhorar o ego. É aquele pedreiro, né, que você passa na frente da construção. Coronariografia, coronária direita. Vocês veem uma coronária direita de bom calibre, padrão dominante, ó, ela dá aqui a volta, vai até a porção, até a ponta aqui do VE, ela deve, junto com a DA, deve ser balanceado, os dois irrigam a ponta do VE. E você observa aqui no terço, ela começa com calibre, no terço médio ela vai perdendo calibre e depois volta. Ele tem, primeira coisa, tem aterosclerose. É um paciente que tem doença aterosclerótica. Não estou falando que isso é a causa do que ele teve, nada disso, mas ele tem doença aterosclerótica. Não é uma coronária sem doença aterosclerótica. Ó. Você vê em outra projeção, a placa até excêntrica, aqui nessa projeção até parece um pouco mais, uns 50%, no terço médio, uma coronária direita gigante, com placa. Coronária esquerda, uma projeção panorâmica, né, o AP, você vê, já nessa primeira projeção, chama a atenção um tronco de coronária de bom calibre, e se olhando aqui cuidadosamente, já nessa primeira projeção, você vê o calibre do diâmetro do tronco perto da origem aqui do catéter, perto do final do catéter aqui, e vê como ele vai afilando, e tem uma imagem dúbia já aqui distal, onde ele dá origem à descendente anterior e à circunflexa. Você vê que existe uma placa que começa no terço distal do tronco, e envolve o ósseo tanto da DA como da circunflexa, mais uma vez comprovando que tem doença coronária. E a circunflexa também, no terço médio dela, tem uma placa de uns 30%, mas tem também doença coronária aqui. A descendente anterior não dá para ver com clareza nessa projeção. A gente precisa de uma projeção cranial, que é essa daqui. E na projeção cranial, novamente, a gente vê um afilamento, a gente não vê bem a bifurcação aqui do tronco, porque se sobrepõe a circunflexa com a DA, mas você vê que tem um nítido afilamento. O tronco tem um calibre aqui, ele vai afinando em direção à sua bifurcação. Vem a descendente anterior, que tem irregularidades, não tem nenhuma placa importante no terço proximal e médio dela, o ósseo não dá para ver com clareza nessa projeção, e dá para ver que tem um diagonal de calibre pelo menos moderado, com uma lesão que eu já diria de uns 70%, 80% na sua parte proximal até o ósseo dele, que engloba já aqui o segmento da descendente anterior, já chega bem perto da descendente anterior. O que eu quero dizer com isso? Embora não seja uma placa na descendente anterior, pensando em tratamento percutâneo, ela seria uma lesão que envolveria tratar a descendente anterior. Esse estente estaria ancorado na descendente anterior.
Uma projeção que a gente chama de oblíqua à esquerda, o tubo à esquerda e acima da cabeça do paciente, mostrando novamente que tem uma placa no tronco, uma placa aterosclerótica no tronco, vocês veem aqui a diferença de calibre. Novamente, não dá para ver bem a bifurcação, mostra que a descendente anterior não tem nada de importante, e basicamente nessa projeção que a gente vê. E a spider, a aracnídea, a aracnoide, né, que parece uma aranha, nitidamente a lesão de tronco, que facilmente é possível dar 40%, 50%. Se a gente comparar o maior calibre dela aqui, ó, com aqui já no finalzinho, pelo menos 50% é fácil de dar. Mas é difícil fazer a interpretação do ósteo, da DA e da CX, porque ainda existe uma sobreposição aqui com um ramo intermédio ou um primeiro diagonal precoce que dificulta a visualização do ósteo da DA. Mas certamente é uma placa que vai do tronco e se estende nas porções proximais da DA e CX. E dá para ver também aqui o diagonal com lesão, que vai da sua origem. Ventriculografia me causa uma grande inveja da ressonância quando eu vejo esse exame bidimensional com uma imagem pobre. A gente olha aquela ressonância do Dr. Ibrahim, a gente fica com uma certa inveja, né? Aparentemente, assim, não dá para fazer nenhum diagnóstico específico. De um modo geral, a função global é preservada. Pode-se, depois de saber tudo isso, talvez dizer que tem alguma hipocinesia na ponta aqui do VE. Mas eu confesso para vocês que à primeira vista eu daria como um exame normal da ventriculografia. Não sei se foi feito recuo para ver gradiente, provavelmente não tinha gradiente pressórico cavitário aórtico, né? Normalmente a gente faz o recuo, depois da ventriculografia, a gente puxa o catéter do ventrículo para a aorta para detectar algumas vezes o paciente. Acreditem, muitos pacientes de fora chegam com patologias valvares sem diagnóstico e é descoberto por acaso no cateterismo. E aí vem o questionamento, né? O que a gente deve fazer nesse momento? Continua em tratamento clínico, faz cirurgia de revascularização miocárdica ou uma angioplastia de coronária? Queria fazer uma pergunta para o Paul antes de dar um palpite. Chegaram a estimar o percentual de fibrose miocárdica naquele primeiro exame? Foi estimado assim, foi abaixo de 12%, se não me engano. 12%, tá. Que é aquela história do critério que está bem estabelecido, né? De 15% como valor de corte para ser um fator de risco a mais para implantar desfibrilador. Ele não preencheria critério para... Pela ressonância, não. E você falou que, obviamente, o exame foi feito em repouso, não tem como dizer, acessar o valor daquela lesão no tronco, nem no diagonal, em termos de... Não, em termos de induzir isquemia, não. Mas o paciente tinha dor, né? Então, isso é... Mas ele esse é o também tem critério. uma doença hipertrófica, dor. que causa dor. Ele tem duas doenças que causam dor, né? E o que vai trazer a gente para a discussão com quem a gente interrompeu da outra vez. Será que a hipertrofia é um fator estressor que aumenta a demanda de oxigênio e essas placas ficam mais graves do que são? Houve uma diferença assim, de interpretação. Essa lesão aqui da diagonal, agora você considerou ela grave, né? Mas 70%. ficou ali moderado na anterior. 70%. Né? Então, Olhando aqui, eu tive a impressão de um pouco mais, pouco mais. 70%. a sua ideia. Esse é o problema da interpretação visual, é visual. Cada um vê de um jeito, no momento, na mesma pessoa em momentos diferentes, tem essa variabilidade. Por isso que cada vez mais a gente está tentando confiar menos no olho e se adaptar aos exames que a gente já recebe o paciente, com os exames fisiológicos, ou fazer os exames fisiológicos em sala, em imagem, porque o olho falha, depende, o olho tem muita variabilidade. Dileide, posso aumentar a dúvida de todo mundo agora? Queria perguntar para o Tito e para o Paul, que fazem ressonância, se eles acham que aquele defeito de perfusão na ponta poderia ser provocado por essa lesão do diagonal que o Ribamar mostrou. Quando a gente já tem a anatomia prévia, seja pelo CAT ou pela tomografia, fica um pouco mais fácil, né? Olhando ali, não me parece que seja ela que irriga aquela região apical. E também pela característica da disfunção da perfusão, não poderia bater o martelo. Eu tenho a impressão que não. Diria que anatomicamente não é o mesmo território. Isso, a não diagonal me parece, vai bem para... quem irriga a ponta daquele VE é o final da DA e a CD. E a CD, as duas vão para aquela região, mas a diagonal... Mas é um ramo do tronco, né?
Esse que é o problema maior. Acho que o problema maior entre o diagonal é a questão do tronco, né? Que irriga todo mundo. E tem algumas diagonais que são meio duplas, digamos assim, né? Alguns tipos de diagonais, de ideais, e aí parece até que é uma diagonal, mas não é o caso. Eu diria que não é. Ribamar, nesse caso, a gente poderia fazer ou o EFR ou o CT no tronco? Bom, vocês falam da complementação diagnóstica quando tem lesão intermediária, uma lesão moderada, uma lesão dúbia no tronco. Tem os métodos complementares fisiológicos e os métodos complementares por imagem. Imagem seria ultrassom e OCT, e fisiológico seria o FFR e os não hiperêmicos, IFR, RFR, DFR. Para ser bem honesto com você, existe muito pouca evidência no cenário da miocardiopatia hipertrófica para os métodos fisiológicos, assim, aliás, para todos eles. Essa concomitância nunca foi bem explorada na literatura. O quanto que, por exemplo, a presença de uma miocardiopatia hipertrófica pode interferir no acesso fisiológico de uma lesão. Por quê? Porque o que, na verdade, os métodos fisiológicos fazem, o FFR e os outros, é medir o gradiente translesional. E na miocardiopatia existe um aumento de consumo também pela desproporção das fibras, existe aquele consumo todo aumentado que há. Isso é por uma estenose, é pela estenose lá da macrocirculação, difícil ver. Teoricamente, a microcirculação está demasiada, está prejudicada ali a análise dela, pelo menos para o FFR. O que tem se defendido é que hoje em dia se faça os métodos não hiperêmicos, se for fazer, que não dependem tanto da microcirculação, que não dependem da adenosina, por exemplo, para ser estimulado. A gente não faria o FFR, mas faria o IFR, por exemplo, que ele avalia na diástole. Dentro da diástole do coração, do ciclo cardíaco, tem um período chamado wave free, que é um período em que a resistência vascular cai a praticamente zero, o fluxo é máximo, e você simularia a situação máxima de fluxo, e aí você mediria o gradiente naquele período. Mas, honestamente, não existe estudo sobre isso. Existe um racional que poderia ser feito, e a imagem, no sentido de avaliar se aquele ateroma é mais ou menos do que a gente está vendo pela angiografia. A imagem não teria tanta influência da microcirculação, da miocardiopatia hipertrófica, você vai simplesmente ver a placa por dentro e ver se ela é mais ou menos do que aquilo que a gente olhou no cateterismo. Eu talvez tivesse optado por fazer a imagem nesse cenário. Mas, assim, dá para fazer ambos os métodos fisiológicos. Ribamar, eu queria até comentar que recentemente eu soube o preço dos catéteres para fazer isso, é algo realmente proibitivo, né? Não sabia, não tinha ideia de que era um custo tão elevado. Você podia comentar sobre isso? O valor é em torno de $600, $700, né? Normalmente. Então, isso dá 3 mil. Eles são bem parecidos os preços, na verdade. O OCT talvez seja um pouco mais caro, mas ainda é muito alto, doutor. Ainda é muito alto. No SUS não tem reembolso, né? Então, normalmente, os hospitais do SUS não fazem. Aqui o Dante é diferente, não sei se vocês estavam durante o encerramento do curso que o Dr. Fausto explicou como que ele faz, ele tira a verba da pesquisa aqui e aloca recurso de outro setor para que a gente possa ter disponível. Óbvio que a gente não vai fazer em todo mundo porque é limitado, mas a gente tem a possibilidade de fazer aqui, mas no Sistema Único de Saúde não se faz, nem imagem nem fisiologia, porque eles não têm reembolso pelo SUS. E nos convênios, obviamente, tem as glosas pelo custo, que realmente é alto. Quanto custa um stent, Ribamar? Então, hoje em dia, os stents caíram muito. Então, hoje em dia, o stent está mais barato do que o método. Então, as empresas preferem que você ponha o stent do que você faça isso. O stent hoje você compra por R$ 2.500, então, R$ 1.000, R$ 3.000. Tem gente que compra até por menos. Então, fica em dúvida, não trata. É melhor do que você fazer a avaliação. Termina sendo assim. Na prática, é isso mesmo. Mas aqui a gente chegou no ponto que eu queria defender, que eu já defendi desde a reunião passada. Vamos imaginar que fosse uma lesão moderada, não quero nem avaliar se ela está subestimada ou não. É uma lesão moderada em um paciente que está tendo dor por miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença que causa dor. Por que hipertrófica causa dor? Porque ela é uma doença que gera isquemia, por vários motivos. O paciente hipertrófico vive isquêmico em repouso. Por quê? Porque ele tem desproporção fibra-vaso, mas não só isso, ele também tem disfunção endotelial, ele tem menos capilares, ele tem hipertrofia de arteríolas, que isso causa dor, ele tem um aumento de pressão diastólica final de VE, que causa uma diminuição de fluxo entre a aorta e o ventrículo esquerdo, e pela coronária.
Ou seja, ele tem vários motivos para ter isquemia e repouso. Então, ele já vive isquêmico. Se nessa circunstância ele ainda tem uma lesão moderada, que normalmente não causa nenhum prejuízo funcional, vamos dizer, no paciente não com miocardiopatia hipertrófica, para ele aquela lesão moderada tem um outro significado, porque ele já vive isquêmico. Então, ele tem vários motivos para isquemia. Então, o ponto que eu queria defender é que uma lesão moderada no paciente que tem miocardite Ela pode ser mais do que moderada em termos de repercussão. Repercussão, ela é moderada, ela Sim, continua com sendo certeza. moderada. Acho que se, por exemplo, a gente fosse defender o ponto de pôr uma ponte, uma revascularização com uma ponte, a gente provavelmente aquela ponte iria fechar. Eu acho que aqui a grande questão, mais do que se ela, do ponto de vista angiográfico, se a lesão era tão grave ou não, e aí ela entra na definição de moderada, porque ela não é acima de 70. Hoje em dia tem documento que chama de importante acima de 90. Até 90 seria passível de questionamento. Mas, enfim, 70%, 60%, 70%, ela entra na questão de moderada. Aqui, talvez, a questão mais difícil fosse como tratar aquele diagonal sozinho, do ponto de vista de revascularização. Você não vai indicar uma cirurgia para botar uma ponte no diagonal. Para mexer no diagonal, você pode prejudicar uma descendente anterior, que é um território mais nobre. Ainda tem a questão do tronco, ainda tem a questão do tronco, exato, da manipulação. Então, assim, agora, sua tese, óbvio que faz total sentido, doutora Edileide. Uma lesão de 40% sozinha é diferente de uma lesão de 40%. É tipo uma mangueira de jardim. Você está apertando aqui a mangueira um pouquinho e tem um jato. Mas se você apertar mais, diminui o jato. Se você aumentar o fluxo da água, tudo vai influenciando. Tanto o aperto que você faz aqui, como o fluxo da água. Você vai mudando por diferentes fontes do consumo e oferta. Então, tem duas coisas associadas, você tem a chance de sobressair a outra. Mesmo que ela não seja grave, crítica do ponto de vista geográfico, você tem um coração que é mais exige mais. Doutor, Então, com relação à própria lesão, 40% de lesão no paciente que já tem uma miocardiopatia hipertrófica que já gera dor. Qual seria o benefício de tratar esse paciente sabendo que a própria doença de base já causa dor nesse paciente? Será que vai mudar muita a dor coisa? é acentuada, a dor vai, você está multiplicando essa dor, ele vai aumentando a carga de isquemia de um paciente já Mesmo em isquêmico. lesão moderada, doutora? Mesmo, esse ponto que eu estou querendo defender, que não se deve encarar da mesma forma uma lesão moderada no paciente não hipertrófico e deve ser encarada de uma forma diferente no hipertrófico. Só que a gente não tem evidência para isso. A gente estava comentando, a doutora Jéssica ontem à noite, passou a noite pesquisando se tem algo escrito sobre isso e não temos. E teve, então, inclusive, é complicado. um colega, isso é tão raro, essa situação, que teve um colega chamado Afonso Chiosac, o Tito conhece, ele trabalhou aqui lá no Paraná, ele foi daqui do serviço por um bom tempo. E ele fez um levantamento uma vez dos hipertróficos com tomografia, na época o Dante não tinha ressonância, mas tinha tomografia. Você estava no serviço na época, né? Você estava com a gente na época. E deu menos de 10%, né, de pacientes com hipertrófica que tinham calcificação, não era nem placa moderada, eram pacientes com cálcio nas artérias coronárias, deu menos de 10%, quer dizer, é uma situação muito rara da gente encontrar mesmo. É a mesma coisa que eu digo para o paciente hipertrófico que faz exercício físico, ele vai aumentar a demanda dele no exercício físico, e o que a gente tem observado, ele aumentar muito mais a fibrose. Eu tenho observado isso, até queria provar depois, que eles têm muito mais, uma carga de fibrose, muito mais, porque aumenta a isquemia, e eles vão perder fibra por isquemia. Então, acho que a mesma coisa, ter doença coronária, é como se fosse uma coisa a mais num paciente que já vive numa situação de privação de mas sua pergunta é muito pertinente. Não é um procedimento inócuo, é uma revascularização. Envolve, por exemplo, no caso aqui, além do diagonal, envolve a DA, envolve o tronco. Então, assim, não tem uma resposta clara na literatura. Mas, obviamente, assim, pensando, só parando para pensar do ponto de vista fisiológico, se você tem duas causas de redução de fluxo, você tirar uma, em teoria você melhora, mas isso é muito conceitual. Na prática, não quer dizer que vai ser assim. Até porque você tem o risco da intervenção errada, você tem o risco da... Mas vamos ver o que aconteceu com esse E caso. eu não sei se Vamos ajuda, lá. mas na primeira discussão eu estava pensando igualzinho você. Saí daqui com essa opinião também. Vamos lá, Gil. A gente continuou em tratamento clínico para esse paciente, só que ele retornou com progressão da dor, agora era opressiva, contínua, com piora aos esforços e bem limitante. E aí a gente resolveu repetir a ressonância. Então, sem dar spoiler, vamos começar um pouquinho de spoiler, vamos colocar um pouquinho de pimenta aqui na discussão. E a gente
colocar... Uma pergunta antes, assim, falando, é uma brincadeira, mas é falando sério. Quando vocês vão fazer a segunda ressonância, vocês sempre dão uma olhada na prévia e olham nos exames outros também? Por exemplo, você sabe que ele tinha um cateterismo, você olhou para fazer o raciocínio, ou não dá tempo, na verdade, pela demanda do serviço? Na verdade, esse é um excelente comentário, porque quando você tem a possibilidade de ter uma imagem prévia, até para programar o próprio exame que você vai fazer agora, precisa saber isso. Detalhes de progressão da doença, informações sobre alterações anatômicas que poderiam prejudicar até para adquirir a imagem, é muito relevante. Agora, no mundo real, nem sempre a gente tem essa possibilidade de ter todos os exames na mão, nem evolução clínica como a gente tem aqui no hospital. Quando a gente tem na mão tudo isso, é uma boa prática fazer até um estudo comparativo e até na conclusão abordar justamente os estudos prévios. E assim a conclusão para o clínico vai ser mais fácil. Todos os grandes serviços acho que usam o comparativo, né, doutor Breno? Coloca embaixo a evolução, mesmo que seja através de um relatório. Não precisa ter as imagens, mas um relatório prévio, né? E eu tumor, confesso, isso é fundamental, né? e Aumentou eu o tumor, não confesso que diminuiu. eu particularmente, eu gosto de dar o laudo atual olhando o anterior. E se as medidas começam a dar muito diferente, eu vou ver se ou aconteceu alguma coisa com o paciente ou eu errei em alguma coisa no cálculo atual que está sendo diferente do anterior, que a diferença tem que ser pequena. Então, tem que ser feita essa comparação. Certo? Exatamente, muito relevante o comentário. Bom, aqui começando também por imagens ponderadas em T2, para a gente observar justamente se é edema miocárdico, a gente percebe que essas áreas ainda persiste o edema, né? Então, o processo inflamatório agudo ainda existe. E na imagem de perfusão, vejam vocês como os defeitos de perfusão acomete justamente a ponta, a porção septal e também um pouquinho na porção inferior. Então, vejam vocês, não tem uma cara de ser muito coronariano, mas acomete vários segmentos, né? Acomete segmento apical, porção média, porção basal. Aí a gente começa a lembrar das imagens do tronco e começa a virar tudo mais interessante. Esse do meio impressiona, né, Paulo? Oi? Esse do meio impressiona, né? Porque ele abraça, né? Ele faz assim, aquela região escura, não, do meio, na imagem do meio. Ali atrás? Aí, Atrás aí. isso. Quase É uma circunferencial. meia-lua escura, né? Que me lembra... Não. Então, aí começa a virar um pouquinho mais interessante, lembrando a avaliação anatômica que a gente já tinha em mente, né? Então, deixa eu ver, a imagem de perfusão vai ficar mais bonito aqui. Aqui, ó. Então, quando a gente vê que comete um segmento, mas quando começa a ser quase circunferencial, aí vem aquela história no eletro, né? Isquemia circunferencial, supra em AVR, infradifuso. Aí é nossa imagem de isquemia circunferencial, mais ou menos quando já começa a virar tudo circunferencial também na defeito de perfusão pela ressonância. Exatamente. Então, vejam vocês nas imagens de cine, embora a gente ficou preocupado, né, com os defeitos de perfusão e repouso, vejam vocês aqui que a função ainda está boa. Essa alteração segmentar, né, com alteração de relaxamento e espessura miocárdica ainda preservada. Só um pouquinho de atenção aqui, essas imagens foram feitas pós-contraste e acaba sendo essa imagem um pouquinho mais clara na ponta. Nossa impressão prévia de que vai ter a progressão do reastargia da fibrose. Aqui nas imagens de cine, vejam vocês como a gente percebe justamente aqui na ponta, imagem pós-contraste, que começa a mudar em relação ao exame prévio, começa a ser um pouquinho mais acometida e que não respeita. Estendeu mais, sim. E sim, a gente vê ainda as imagens do real, a gente já fica pensando que provavelmente progrediu muito mais a doença, sobretudo nessa parte. E a gente pensa assim, né, doutora Edileide? Mas por que não acometeu no septo, né, que é onde tem mais hipertrofia? Aí começa a gerar mais as hipóteses das outras doenças superpostas e acaba fazendo a discussão mais interessante. Então, vejam vocês como a progressão do resto tardio foi totalmente significativamente aumentada, que já passou do limiar de mais de 15% nesse caso. Vejam vocês como a ponta foi a mais acometida, mas, a meu critério ainda, não tem um padrão coronariano típico para eu falar, não, esse é um padrão do realce coronariano, transmural, subendocárdico, é muito mais difuso, porque vejam vocês que acomete até a porção mais hipertrófica, e na ponta acaba sendo quase circunferencial. Mas a gente sabe também que, pela própria doença, pode ter esse padrão também, a gente conhece várias descrições de Borneral Apis, né? Várias descrições que não é uma área que vai ser
não é acometida pela própria doença, mas acaba fazendo ainda mais interessante a discussão para a gente. Então, vejam Qual vocês o nas intervalo imagens. de tempo, Paulo? 3 anos. Vejam vocês aqui nas imagens deixo longo justamente isso. O acometimento apical foi muito mais significativo. E também esqueci de Doutora falar. Edileide, desculpa, só uma pergunta para a doutora, uma curiosidade. Na doença hipertrófica isolada, esquecendo que ele tem a doença coronária aqui, é comum observar a progressão dessa... Se fez um estudo com intervalo de 2 anos de ressonância, a cada 2 anos se viu um discreto aumento de realce tardio, nunca igual a esse aqui, de jeito nenhum, tão marcado, mas existe a possibilidade de aumento, porque é justamente o que a gente acha que é ruim na doença, é a fibrose progressiva, e muitas vezes até o septo vai afilando com o tempo, né? Então, em vez de aumentar, mesmo com 2 anos. Então, aqui são 3, mas aumentou muito mais do que seria esperado. Bom, então, agora só para juntar essas informações dos exames prévios e tudo que a gente falou, vejam vocês como é muito mais notório essa progressão da doença, a porção apical foi a mais acometida, vejam vocês, até na contratibilidade ainda já parece que tem um pouquinho mais de hipocinesia na ponta, e essa espessura miocárdica também acometida também. O átrio até parece que também aumentou um pouquinho de tamanho em relação ao exame prévio. Aqui, na porção superior, vejam vocês o exame inicial e depois a progressão da doença do realce tardio na porção inferior com acometimento do tumor apical e esse realce tardio já quase sendo circunferencial, acima de 15% também, avaliação quantitativa da fibrose miocárdica. Minha pergunta, se ele tivesse feito o stent ali no tronco, não estaria assim. Não estaria assim. E aqui, Tem como saber se isso é reversível ou Isso é fibrose. Isso é fibrose. Pode ser que diminua um pouquinho, porque como o Paulo mostrou bem, tinha edema. Então, quando você tem edema, o gadolino distribui na água, no líquido, né? Então, ela meio que aumenta um pouquinho aquela área. Talvez se a gente fosse pesar a fibrose, fosse dar um pouco menos, mas pouco mesmo. Não vai mudar muito. O que impressionou muito de um exame para outro foi não só esse aumento que o Paulo falou, e aí eu vou dar 2 argumentos. Um a favor do seu ponto de vista e outro a favor do nosso ponto de vista. A favor do seu ponto de vista, aumentou muito na parede anterior, aumentou muito na parede lateral. A favor do nosso ponto de vista, também aumentou na parede inferior. E aí ela está fora do tronco, que era uma direita grande, né, Ribamar? Então... Mas tinha uma lesãozinha lá. 40%. Então, não, tinha, mas assim... E aumentou também no ventrículo direito. Então, agora eu vou pegar pesado. Aumentou no ventrículo direito e o agudo marginal já tinha saído antes. Aliás, eu estava vendo um dos maiores agudos marginais que eu vi na vida, por causa daquela hipertrofia que ele tem, né? Aumentou também no ventrículo direito. Então, não é uma ressonância. O que eu estou querendo dizer com isso é que não dá pela ressonância para bater o martelo que tenha sido por lesão coronária que ela aumentou. Eu acho que é um todo, né? A lesão coronária, mais, né? Então, diante da piora sintomática e do realce tardio, a gente questiona, né? Por que aconteceu isso? Por desproporção fibra-vaso da hipertrófica, por progressão da doença coronária e infarto, ou a sobreposição das duas doenças? Mais uma pergunta que eu queria fazer. O paciente teve um CAT em 2017, né? A gente está falando agora de 2022. Quem de vocês repetiria, faria um novo CAT nesse paciente? Não, só uma. Duas mulheres. E Onácia faria um novo CAT? Se for assim, não fazer novo CAT o tempo inteiro, né? Isoladamente, com certeza não. Eu sou um dos que advoguei da primeira vez, na primeira reunião, contra processos de revascularização e exame invasivo. Mas eu vou falar, com essa lesão do tronco, bem em cima do muro, diagonal já mais para grave, e uma progressão dessa aí, e piora do sintoma, né? O paciente está bem pior do ponto de vista clínico. Eu não sei se eu me sentiria à vontade de não fazer. Eu queria fazer uma dúvida aí, doutora Edileide. Não costume de olhar, no caso hipertrófico, com muito mais experiência,
Tem chance de essa doença de microcirculação evoluir com o grau desse paciente, que evolui com tanta piora do sintoma, ou não é tão infrequente assim, não? Então, hipertróficos não são todos iguais, né? Tem uma heterogeneidade grande, né, da doença. Então, pode ser que tem pacientes que têm mais hipertrofia de arteríolas, de doença microvascular, do que outros. Então, nada impede que esse paciente fosse um microvascular muito maior e, por isso, teve essa evolução. Não dá para a gente afastar. Nunca vai dar. Mas não é o habitual acontecer, na maioria dos hipertróficos, acontecer uma piora de realce tão importante. Agora eu vou mudar de avental e vou passar para o seu lado um pouquinho. Porque teve uma coisa nesse paciente que me chamou a atenção, que a característica da dor mudou muito. Ele agora começa a referir uma dor que, quando a gente vê a descrição, ela lembra muito da dor de doença coronária. Então, esse argumento é um argumento forte no sentido de que aquelas placas, já tinham placas, elas podem estar progredindo ou pesando mais esse desbalanço fisiológico, e aí a gente pode ter um papel da doença coronária maior do que a gente imaginou a primeira vez. Não, na verdade não, só beta-bloqueador. E a angiotomo cabe aqui, já que a gente sabe que tem doença coronária? Já que só 2 pessoas se manifestaram a favor do CAT, alguém faria novo angiotomo para esse paciente? Achar que a lesão progrediu? Doutor Ibrahim, você vai ficar com raiva e vai ficar chateado comigo. Eu não, ele vou tirar o emprego. Eu não pediria, nem Paulo. Por quê? Porque ele já tem a doença. Ele já tem um diagnóstico prévio com uma lesão intermediária à coronariografia. Então, como é que eu vou pedir um exame que, assim, ele é bom para dizer se tem ou não tem doença, mas ele não é tão preciso na quantificação de uma lesão. E a gente está numa lesão moderada, eu não sei o quanto que ele vai acrescentar nesse cenário, que já tem a doença. Eu não só não vou ficar bravo com você, como eu concordo 200% com você. Eu acho que a angiotomo é um bom exame para fazer o diagnóstico, não é o exame ideal para acompanhar. A única vantagem que teria nesse paciente é se você pretendesse, além de fazer a avaliação da doença coronária, aproveitar e olhar o miocárdio pelo angiotomo. Você poderia combinar as duas coisas e ter uma ideia de ver se tem realce ou aumento do espaço extracelular pela tomografia. Dá para fazer pela tomografia. Do jeito que você faz pela ressonância, você faz o mesmo realce pela tomografia. A gente fez o mais simples, né, que é o eco. Mas que é muito válido. O RH é no sexto andar, o RH é no sexto andar da torre. Eu defendo agora. Feito no dia do meu aniversário, inclusive. Inclusive. A gente percebe que tem um aumento de átrio de 36 para 42, o septo de 20 passou para 21, parede posterior de 8 para 9, a massa, o índice de massa reduziu, e o strain estranho, né, ele deu uma diferença aí de 8 para 10. Pode ser só diferença de observador, não pode não ser título. De tudo que a gente está olhando aqui, a única coisa que realmente a diferença me parece, sem ser calculado, lógico, mas que tem uma diferença significativa, é esse aumento do átrio esquerdo. Essa diferença de septo de 1 milímetro praticamente irrisória, a parede posterior também. A massa, apesar de ser em torno de 20 gramas por metro quadrado, que é um valor significativo. Primeiro, se aumentou tanto a fibrose assim, pode ser que na hora de você riscar diminua como massa, então também é explicável. O strain reduzir 1,8 também não tem nada demais, só indica reduzido. A gente tem um strain limítrofe de 14 para 15 para fibrose, para quase todas as doenças, mas ele já tem esse diagnóstico também. Mas a massa normalmente era para aumentar ou não? Não. Se você tem a fibrose, tem retração, digamos assim, né, da espessura, então às vezes eu tenho sarcoidose, ele faz o fenômeno inflamatório e ele encolhe. Como a gente só calcula o de fora e o de dentro, né, o subendocárdico e o epicárdico, e vê essa diferença, assim, a ressonância faz a cada corte de eixo curto. E o eco a gente estima por um outro cálculo, né, do Simpson. Se eu diminuir a espessura, automaticamente cai esse valor da massa total do VE. Não quer dizer nem massa de fibrose, nem dividindo com a massa muscular que tem do ventrículo esquerdo. Achei todos os achados bem normais, só o aumento do átrio esquerdo, provavelmente até mais compatível com a doença que ele tem, né, de avanço. Mas não é o esperado no hipertrófico, também me pergunta isso, é esperado que ele aumente a espessura da parede ao longo do tempo? A verdade, não. Acontece com o músculo, que é como se fosse o tamanho do nariz. Geneticamente é para ser 20 de septo, ele vai ser 20 de septo, o nariz vai ser aquele tamanho.
Agora, ao longo do tempo, com a fibrose progressiva, ele pode afinar, é o contrário, ele pode diminuir o que é um mau parâmetro. Dizer, nossa, é um septo de 15. Que bom, ele não é nem tão hipertrófico assim, tem 15 de septo. Isso pode ser ruim. Ele pode ter sido 20 no passado e fibrosou tanto, e agora está 15. Só ele é pra pior confirmar- do que um com 25. Só para confirmar o que você está falando, o caso com a maior hipertrofia que eu peguei na vida tinha 38 de espessura do septo. 2 meses depois, esse paciente voltou, 2 meses, ele teve uma alteração de sintoma, voltou a fazer ressonância, a espessura tinha caído para 18, e era tudo fibrose. E o rapaz morreu de arritmia no dia seguinte. Lembra que essa fibrose é meso, né? Pô, não é sempre, que não é que é meso, mas ela é mais difusa. Então você vem encolhendo o septo, diferente de coronária infartou, eu afilo a parede, dá para você ver que é subindo e tal, ela vai afilando de uma maneira geral, assim, né? Então reduz mesmo a massa. Por último, só o método não é mais simples, ele é mais básico, essencial. Na ressonância, comparando Muito mais simples. a segunda com a primeira, necessariamente a progressão do grau de fibrose caminha com queda de fração de ejeção ou não? Não, não chegou a cair, mas caiu, sim tem um grau de hipocinesia na ponta, que a gente conversou. Beleza. A cavidade é muito pequena, sabe? Fração de ejeção é diferença de volume, né? Então ele destruiu, mas a cavidade é muito pequena, às vezes a gente até não consegue medir ali nessa região apical, sabe? Acaba mudando um pouco. Obrigado. Mas tem uma linearidade, assim, em relação à quantidade de fibrose com fração de ejeção. Não é 100%, mas tem. Bom, continuando aqui com o angiotoma de coronárias, que foi discutido aqui. Vejam vocês como a avaliação é complementar, né? Aqui não briga de quem é o melhor que todos, mas a gente consegue observar, além da questão luminal, a quantificação, a presença de cálcio acaba sendo muito mais interessante a gente observar pelo método, pela tomografia. Então, assim, inicialmente a gente percebe nessas reformatações que a classificação, sim, acomete a porção distal do tronco da coronária esquerda, e uma avaliação no eixo curto do vaso, a gente achou que fosse também uns 60% por aí, uma placa predominantemente calcificada, mas ele é circunferencial. Aí a gente sabe muito bem as limitações do cálcio, né, na angiotomo, mas mesmo assim a gente tinha uma conclusão aproximada de 60% nessa Paulo, lesão. só uma observação, ou duas, vê que aquele agudo marginal continua enorme, né, Ribamar? E a segunda é que é uma das poucas tomografias de paciente com hipertrófica que a gente viu que não tem uma ponte miocárdica clara, né? Geralmente, quando eles têm hipertrófica, a gente tem trajetos intramiocárdicos muito bem definidos, esse aqui não tem. Curioso. Eu fiquei olhando quando você mostrou a cine para ver se aparecia, não apareceu. Então, é isso. Agora, a avaliação complementar da tomografia, como a doutora Ivete já tinha comentado, ela não fica só na avaliação luminal, tem vários FFRCT e tudo, também tem uma avaliação do volume extracelular. Aqui, com a ajuda dos colegas da AGF, feita uma superposição de imagens, e a gente consegue, em imagens pós-contraste, fazer uma aquisição tomográfica e quantificação do volume extracelular pela tomografia. É um cálculo que você faz, e a gente observou que um valor bastante alto, bastante elevado, do 0,34, muito sugestivo, já falando que essa doença, essa fibrose que a gente tinha olhado na ressonância, a gente vê pela tomografia também que é observada e justamente demonstra que a progressão é bastante elevada nesse paciente. Duas coisas queria falar. Primeiro, são imagens que são meio experimentais, quer dizer, não é que são experimentais, não são nossas, foram feitas emprestadas com nossos dados. A segunda é a seguinte: existe um intervalo de tempo, né, entre aquela ressonância e essa tom. E isso aqui acabou mudando o meu raciocínio. Aí eu mudei para o time de Leite. Porque se vocês olharem na imagem inferior, nas duas imagens inferiores coloridas, a imagem do meio, olha como o septo está muito azul. A imagem da direita, ali onde o Paulo estava mostrando com o cursor, olha como ela é um verde muito claro. E essa imagem ela foi composta para fazer assim. Seria o equivalente do realce e das regiões que têm o maior espaço extracelular. E aí, realmente, foi na região do tronco que ela aumentou. Aumentou muito mais do que na parede inferior. Então, isso aí acabou... E naquela imagem que você está mostrando superior direita, a gente vê na parede lateral uma coisa parecida também, na porção basal da parede lateral. Então, aí começou a passar na minha cabeça que pudesse realmente ter alguma coisa a ver com o tronco, que a doutora Edileide e o doutor Ribamar estavam levantando a bandeira do tronco.
os dois que votaram a favor de fazer um novo CAT venceram, né? Fizemos um novo CAT depois da toma. Bom, começamos pela coronária direita novamente. Essa eu diria para vocês que está congelada, né? Em relação ao exame prévio, continua tendo o grande ramo, a marginal do Dr. Ibrahim está aqui, ó. A placa existe. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu lembrei que nesse tempo não dá para brincar. Tem uma placa proximal, tem o calibre da direita normal, esse aqui, vai afilando. É uma placa excêntrica, que ela parece um pouco menos, aqui eu diria que é uns 30, 40, mas quando você olhar na outra projeção, ela é excêntrica realmente, uns 50%, no ponto máximo, que é por aqui por onde sai o ramo marginal. Tem uma placa aqui de uns 50% e uma coronária direita gigante, ó. Aí lá no VE, na ponta, ó. E a esquerda? Esquerda, aqui nessa imagem estática, e não sei se é a projeção do Wagner, né? A gente brinca lá na hemodinâmica que tem one frame lesion, né? Que é o frame do Wagner. Quando tem mais parado, você vê novamente aqui o tronco, a desproporção de calibre, parece que tem pontualmente aqui está mais apertado o distal, uma impressão inicial e comprometendo o ósseo das duas artérias. Ó. Que a imagem cranial vê que a descendente anterior, praticamente a descendente anterior em si não modificou nada, e o tronco distal pode ser impressão, acho que não tem as duas imagens do anterior e essa aqui lado a lado, mas parece que deu uma pioradinha assim no tronco distal. E o diagonal, com certeza, o diagonal agora está mais grave, ó, tem uns 80%, já tem até uma irregularidade no fluxo dele aqui, ó. O diagonal piorou também, já está até uma redução de fluxo. Ó, uma lentificação no fluxo diagonal. E o tronco aqui, ó, a imagem estática, com certeza eu diria que aqui eu já daria um laudo de 60% a 70% visualmente no tronco. Pode continuar, doutor Ibrahim? Faz um funilzinho, assim, né, Ribamar? Faz um funilzinho bem importante. Até por questão de tempo, que eu já vi que está terminando o horário, a gente fez uma investigação com imagem desse paciente, a gente fez ultrassom, e a placa era bem apertada, uma placa realmente menor que a referência que a gente usa para o tronco, em termos de valor de corte, para ter uma orientação se é importante ou não, a gente considera geralmente abaixo de 6 milímetros quadrados, uma área menor que isso como sendo importante. E acima que isso, não, essa aqui era uma área em torno de 3, uma área bem importante. E a gente, lá em hemodinâmica, assim, there is a lesion, I need to treat it. Então, a gente optou por um tratamento, e agora, como vai intervir no tronco, já faz um tratamento mais sofisticado, já trata tronco, diagonal e tudo junto. Vocês veem aqui um stent colocado no diagonal e outro posicionado no tronco, é uma técnica que a gente chama de crush, o esmagamento. A gente vai liberar primeiro o stent do diagonal, depois você tira o material dentro dele e amassa esse stent com o stent da DA, que está posicionado na DA para o tronco. Aí, várias etapas. Depois você recruza, porque está amassado para abrir a boca, faz um kissing. É um procedimento, de certa forma, complicado, mas o foco dessa reunião não é técnico, é clínico. E no final a gente abre as hastes, o stent está do tronco para a descendente anterior, lembrar que ele está cobrindo o ósseo da circunflexa, a gente abre o caminho para o ósseo da circunflexa com um balão só para abrir as hastes do stent, não é para tratar nada, é só para abrir o caminho, porque esse paciente é jovem, ele pode progredir doença, você não quer fluxo turbilhonando aqui no ósseo, então você abre o caminho, faz um kissing, e esse é o resultado final da DA com diagonal e tronco, tudo tratado no mesmo procedimento. Ó, o stent do tronco para DA e o stent aqui no diagonal, vocês veem o resultado final. Vendo na como Spider ficou também. O pós, a gente vê como era apertado o pré, né? Quando você vê, quando você compara como é que era essa bifurcação aqui com o que está agora, e você vê que o ósseo da circunflexa não foi prejudicado nesse primeiro ramo diagonal precoce, tão iguais estavam anteriormente, os diagonais precoces. Então, acho que do ponto de vista de tratamento, era o que a gente podia fazer do ponto de vista de intervenção percutânea. Merecia aplauso agora, viu? Merecia aplauso. Bacana demais. Esse paciente retornou no nosso ambulatório após o cateterismo e angioplastia, referiu total melhora da dor. Só que, no entanto,
paciente, ele mesmo se limita, porque ele tinha tanta dor antes e tanta falta de ar, que agora ele tem medo de fazer esforço. Você vê a gravidade da dor, né? Mas assim, a dor contínua dele ao repouso já não tem mais. É isso. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Sim ou não, está convencido que lesão mais importante deve ser tratada? Doutor Ribamar e doutor Michael, depois. Veja, a gente fez o que a gente chama de teste terapêutico. Funcionou, né? O teste terapêutico. Quando a gente tem duas doenças que se sobrepõem com um espectro de sintomatologia e ambas têm um prognóstico ruim, uma dá para intervir, a outra não, a gente interviu na que dava e viu que, nesse caso, a predominância era... Não é que ele tem ainda déficit de fluxo lá. Provavelmente o fluxo dele nunca vai ser normal, o fluxo miocárdico. O epicárdico está restaurado. Mas a patologia não vai deixar, a microcirculação dele não vai ser normal como deveria ser. Mas você aliviou, com certeza, a estenose proximal e melhorou isso. Está claro pela evolução clínica. A clínica vai responder. Não tem ensaio clínico, não tem trial, não tem... É clínica, ele melhorou. Mas a contra-argumentação poderia ser, mas a lesão não é moderada agora, você se convenceu de que ela era grave. Ela é uma lesão, assim, do ponto de vista angiográfico, ela ainda entra na classificação de lesão moderada. Muita gente está andando por aí sem ter nenhum sintoma por causa dessas lesões. Eu acho que o potencial dele aqui que complicou o que ele já tinha. Tem muita gente aí andando com essa lesão pela rua. Você não acha que pode ser potencializado pelas outras segmentares também, Ribamar? Por exemplo, moderada é importante, a gente considera só pontual. Em sequência, grau né, de em cascata, né? Pode ter sido as outras lesões, ela era significativa, a única que dava para tratar, tratou e melhorou. Se a gente repetir a perfusão, por exemplo, daqui a 2 anos, e o stent estiver pérvio, o que reduziu a gente pode botar na conta da parte da coronária, né? Se o stent estiver pérvio, Michael. não, o stent estará pérvio, né? A coronária que eu não sei, né? Eu só acho que ele deveria ter sido revascularizado no primeiro momento. Eu também achava que a conduta devia ter sido antes de tudo. Prometo reconsiderar a minha forma de pensar quando eu encontrar casos assim. Jéssica, você conseguiu apresentar em 5 minutos, Jéssica? Bom, gente, vamos lá, bem rapidinho. Bom, não tem muita evidência na literatura, né, sobre essa associação da doença coronária com cardiomiopatia hipertrófica no sentido de melhor tratamento, né, que foi o motivo da grande discussão aqui. De base, eu usei a diretriz da ESC e esse livro que a gente tem de 2019 de hipertrófica. Só recapitulando aqui um pouco da fisiopatologia, né, o hipertrófico sabidamente já vai ter uma isquemia mais pronunciada por vários fatores, uma densidade de vasos reduzida, remodelamento vascular, fibrose, o desarranjo dos miócitos, uma compressão extravascular imposta pela hipertrofia e pela disfunção diastólica, né, com uma dificuldade aí de perfusão coronária na diástole. Isso gera um desbalanço bem importante de oferta e demanda, causando a isquemia pela microcirculação. De epidemiologia, sabidamente 20 a 25% dos pacientes hipertróficos têm doença arterial coronária significativa, e a presença da doença coronária denota aí, nos hipertróficos, um pior prognóstico. Né? Esse estudo aí da Mayo Clinic, que mostra bastante isso, dos pacientes que não tinham doença coronária versus aqueles que tinham doença moderada a severa, morriam mais de morte súbita, tinham mais morte cardíaca e mais morte de forma geral. Esse estudo avaliou 433 pacientes e mostrou que 26% desses hipertróficos tinham doença coronária grave, 27% doença leve a moderada e 47% dos hipertróficos não tinham nada de doença coronária. E quando a gente avalia a mortalidade desses grupos, os pacientes com doença coronária grave morriam mais, né? 6,5% de mortalidade versus 2,6% daqueles que não tinham doença coronária. O que a diretriz recomenda, já foi bem discutido aqui, é que os pacientes de risco intermediário a alto para a doença arterial coronária sejam investigados por um método anatômico, seja angiotomo ou seja o CAD. Lembrando que os pacientes, por serem hipertróficos, não vão estar isentos da doença aterosclerótica. Né?
E um ponto que eu acho que vale ressaltar é por que a gente não opta pela investigação com a cintilografia. Porque a gente já sabe que 50% desses pacientes, em alguns dados, até 70% deles já têm a normalidade de perfusão, mesmo com as coronárias epicárdicas normais. De recomendação da ESC, né, em relação à investigação da doença coronária, como classe 1, eles recomendam para todos os sobreviventes de PCR, pacientes com taquicardia ventricular sustentada e todos aqueles que têm uma angina CCS maior que 3. Então, angina CCS 3 e 4, pela diretriz da ESC, é obrigatória a investigação de doença coronária por um método anatômico. Como indicação 2A, pacientes que têm angina CCS 1 e 2, ou uma probabilidade pré-teste, com probabilidade pré-teste intermediária, ou pacientes que tenham essa angina e tenham revascularização prévia. E naqueles pacientes que serão submetidos à ablação septal e tenham mais de 40 anos, também é recomendado a investigação das coronárias. De mensagens para casa, embora a DAC aterosclerótica esteja associada a aumento de mortalidade na cardiomiopatia hipertrófica, não tem uma recomendação específica ainda para guiar o tratamento, por isso tanta discussão. A modificação agressiva do fator de risco e terapia anti-isquêmica, com beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio, é claramente indicado. E a isquemia miocárdica é um achado patológico comum na hipertrófica, que pode ser causado por doença aterosclerótica e epicárdica, por ponte miocárdica ou mais comumente, né, por incompatibilidade de oferta e demanda. É isso. Acho que foi outra reunião que a gente aprendeu demais. Nós dois, junto com o Ribamar, tivemos que rever nossa posição. Acho que a gente tem que aprender muito nessas situações, mas foi feito tudo com a cautela necessária para não tomar nenhum passo apressado. Em relação à terapia, né, Paulo, acho que uma coisa que eu gostaria de falar, a gente viu casos que às vezes chegam com dor precordial no pronto-socorro, sem diagnóstico prévio de cardiomiopatia hipertrófica, e às vezes ao ser feito o vasodilatador sublingual, esses pacientes têm síncope. Lembrar que o efeito pode ser o mesmo dos pacientes com estenose aórtica grave. Isso aconteceu, né? E acho que a gente tem que manter em mente. De resto, queria mais uma vez agradecer muito a sua apresentação, a apresentação do caso, ao Maicon, ao Ribamar, ao Paulo, ao Tito e à doutora Edilene, que, voltando, seguramente levantou o nível dessa reunião. Obrigado, até terça-feira. Antes de terminar, eu queria agradecer ao Ribamar e pedir para ele difundir essa ideia de que o hipertrófico deve ser encarado de uma forma diferente quando ele tem uma lesão moderada. Eu acho que ele não tem evidências com isso, mas a gente precisa pensar em que isso é possível, pelo menos, levantar com aquele desenho animado, Ibrahim, mas eu te disse. Não vai deixar passar. Não vai deixar. Isso aí vai estar no nosso epitáfio. Chefe, só tirar uma dúvida, rapidinho, bem rapidinho, prometo. Considerando essa, de certa forma, limitação dos testes funcionais para isquemia no paciente hipertrófico e na nossa atual realidade sem tomografia, o paciente hipertrófico com dor, a princípio, a gente tentaria um tratamento clínico mesmo sem a anatomia dele ou já consideraria de início o cateterismo? Eu acho que a dor depende de qual dor ele sente, né? Então, se o paciente está tendo uma dor importante, como é o caso desse paciente, e eu tenho evidências, tenho um risco alto de doença coronária, a gente tem que fazer uma coronariografia de qualquer forma para esse paciente. Não podemos brincar com essa história, né? Saber que a gente pode aliviar a dor com o tratamento. Ainda mais vocês viram a mortalidade desses pacientes que tinham DAC associado, né? Acho que essa é uma condição que fica claro que exame funcional não vai te ajudar. Então, opção anatômica. Quanto maior a chance de ter doença coronária, mais para o lado da cine, quanto mais intermediária, mais para o lado da tom. Acho que é assim que a gente pode levar. Perfeito. Obrigado, então, pela participação pessoal. Até a de todos. próxima. Sexta-feira tem o fórum do Dr. Paulo. Apareça.